Opa, meus cascateiros, hein, pessoal? Então, continuando o vídeo anterior, tá, pessoal? No vídeo anterior, né, que é o primeiro, depois de tanto tempo sem gravar, hein, pessoal? Que loucura essa vida, né? Mas a vida é isso, né? Tem momentos aí que nos surpreende, que mudam todo o nosso eixo, que mudam toda a nossa rotina, e aí, às vezes, para adaptar, para encaixar ali, pode ser que demore um pouco, né? Mas agora estamos de volta e com tudo, tá, pessoal? Inclusive, depois falar com os outros meninos lá, né? O Vair, o Carlão, o Dr. Diego, o Davi, o Edu Brudiolo, enfim, né? Para ver se a gente consegue fazer, de repente, algumas lives ali, né? De segunda-feira talvez não seja o melhor dia para mim, tá? Para fazer live, mas aí nós vamos ver aí um dia pra gente poder fazer também as lives aí, voltar com aquele esquema nosso, tá bom? Mas vamos falar então, pessoal, primeiro do brasileiro, né? Tivemos a rodada aí do final de semana, o Botafogo foi na Vila e pegou o Santos, venceu por 1-0, e resultado muito importante, porque o Botafogo há muito tempo não ganhava do Santos lá. Mas foi um futebol bem jogado? Foi um futebol vistoso? Foi um futebol que nos orgulha? Não, não. Foi um futebol bem limitado, né? Bem a cara do treinador Renato Paiva, né, que nesse momento ele vai comprando tempo com resultados. Mas o futebol praticado não é bom, não é bom. É o Botafogo muito aquém daquele Botafogo do Arthur Jorge, né? Que cá entre nós, hein? Bem que podia voltar, hein? Mas enfim. Mas então o Botafogo venceu, importante, porque ele fica no meio da tabela, né? Tem que olhar aqui a posição, né? Que o Botafogo se encontra agora, ó, ele é o nono, mas com um jogo a menos. Então, se ele ganha esse jogo a menos, né, com mais 3 pontos, ele vai a 18, ele poderia até chegar no Bahia ali, que é o sexto. Né, que tem um jogo a menos contra o Ceará, tá, pessoal? Que é dia 4, acho que essa partida vai ser disputada. Então é isso. Então o Botafogo vence, não convence, mas leva 3 pontos, né? E também e muito na conta do Neymar, né, pessoal? Porque aquela bola ali do gol de mão, se ele não vai com a mão, se ele vai só com a cabeça, provavelmente teria sido pênalti, né? Que o David Ricardo tenta cortar a bola, mas ele acaba pegando a cabeça do Neymar e provavelmente, né, por ser o Neymar, os caras dariam pênalti e o Neymar não perde pênalti, muito difícil ele perder, então é bem provável que o Santos ganhasse por 1-0. Então a imaturidade do Neymar tirou do Santos aí uma possibilidade real de 3 pontos, né? 3 pontos até assim que estariam ali, né, na mão deles ali. Mas foi-se embora, evaporou-se. Também tivemos o Flamengo, né, que no sábado, com muita facilidade, né, pegou Fortaleza, coitado do Fortaleza, né, pessoal? O Vojvoda perdeu totalmente o grupo ali, perdeu assim, ele perdeu assim, a impressão é que o Vojvoda parece assim que o tempo dele de Fortaleza já foi, que não consegue mais extrair daqueles caras ali o que ele conseguia antes. O time pode brigar, se esforçar, muda esquema tático, muda o jogador, mas quando eu acho que o técnico bate no limite ali em relação ao aproveitamento de grupo, fica difícil. E a impressão que eu tenho com o Fortaleza é essa. Mas o Flamengo tem nada a ver com isso, com muita facilidade, com muita autoridade, empalacou 5-0, né? E ainda, do ponto de vista emocional, é muito ruim quando o time em crise toma de 5. Mas acontece, né, pessoal? O Flamengo voltou à liderança com 24 pontos e dá assim. E o Flamengo tá com essa cara de que ele realmente, né, no brasileiro ele vai brigar ponto a ponto ali até o final. A Copa do Brasil pode acontecer dele, porque é o seguinte, pessoal, não é torcida minha não, é só análise. É porque manter essa batida de brasileiro disputando nas cabeças exige muito. Aí você pega, aí tem 2 competições de mata-mata, né? Na Copa do Brasil, como já falamos aqui, o Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. O Atlético muito motivado pela rivalidade que os dois times têm, pelo ano passado, né, quando o Flamengo foi campeão dentro da arena do Atlético. Então o Atlético vai dar a vida para tentar eliminar o Flamengo. E na Libertadores o Flamengo vai ter o Inter, que é outro desafio pesadíssimo. Até porque o jogo final vai ser em Porto Alegre, né? O Flamengo não vai decidir no Rio, ele vai decidir em Porto Alegre. E o Inter tem um time muito bom. Ele não tem, assim, um elenco farto, um elenco repleto de peças ali que permita ao Inter disputar várias frentes. Mas a impressão que eu tenho, tá, pessoal, é que o Flamengo vai ser eliminado de uma das duas, ou da Libertadores ou da Copa do Brasil. Eu tô com a impressão que vai ser a Copa do Brasil pela motivação a mais que o Atlético vai ter. Ainda mais com o Dudu chegando agora. E é isso, o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, não é nenhuma tragédia, que ele é o atual campeão. Aí vai ter muito mais
tempo para dedicar ao Brasileiro e a Libertadores, ele não pode perder as duas, né? Ele não pode, por exemplo, ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, que aí vai ser feio lá, vai ser crise. Mas se for só da Copa do Brasil, e ele depois, né, que ele pegou um chaveamento ali na Libertadores bem tranquilo ali do lado dele, né? Porque ao lado dele ali tem São Lourenço, tem Estudiantes, Peñarol, Vélez, Racing, assim, não são equipes que para tirar para nada não, mas o lado de lá, que é o lado que tem Botafogo, São Paulo, Palmeiras, River, a chave do lado de lá ficou bem mais pesada, bem mais desafiadora, vamos assim dizer. Mas enfim, então esse é o cenário do Flamengo, né? Liderando, ganhou bem, né? O Vascão muito mal, né? Pegou o Bragantino e perdeu por 2-0. E aí não é, pessoal, mesmo sendo em São Januário, mas não é zebra, porque o Bragantino aí, ó, é o terceiro colocado, 23 pontos, não é um time bom, tá? Não é um time bom, tá? Inclusive vai ser adversário do Botafogo na Copa do Brasil, acho que o Botafogo passa bem tranquilo por eles, mas é um time muito organizado, é um time muito certinho. O Seabra não é um técnico assim, muito visionário, com grandes conceitos táticos, com uma visão de jogo totalmente diferente do que se tem aqui no Brasil, mas ele é um cara assim, ele faz o feijão com arroz bem feitinho, bem feitinho. Então, se o time é uma instituição organizada igual o Red Bull Bragantino os caras conseguem, assim, extrair algo mais daqueles jogadores. Então, não foi zebra, né? O Vasco perdeu por 2-0, né? Porque o Vasco tem um elenco pior do que o Bragantino, tem uma infraestrutura também inferior do Bragantino, e o Bragantino, nesse momento, joga mais bola e é mais organizado. Então, placar normal. Com isso, o Vasco, vamos ver aqui, né, pessoal? O Vasco fica lá em 15º, 10 pontos, né? Tá fora da zona em relação ao Fortaleza, que é o primeiro que abre aí, né? O Fortaleza tem 10 e é o primeiro da zona. O Vitória e o Vasco ficam à frente pelos critérios de desempate. Então o Vasco vai precisar, o Diniz vai ter que trabalhar muito, hein, Diniz? Vai ter que trabalhar muito. E o Flusão, né, pessoal? Vocês viram aí, né? Ganhou do Inter de Porto Alegre. Deixa eu até ver, se eu não me engano, esse jogo foi 2-0, né, pessoal? 2-0, exatamente, né? O Fluminense, que está, assim, se especializando nisso, né? Já tinha ganhado o Corinthians também fora, então ele está conseguindo, de repente, fora de casa, ter desempenho melhor do que em casa, né? Aí também pode ser um mérito, mas também uma limitação do senhor Renato Gaúcho. Mas não importa, o Fluminense foi lá, não é fácil ganhar do Inter lá, claro que o Inter está no momento já mais pensando na folga, né, da parada aí da Copa do Mundo do que em outra coisa, né? Até porque o objetivo do Inter era avançar na Copa do Brasil, ele avançou na Libertadores, em primeiro, inclusive, no grupo dele. Então acho que o Inter foi um time meio assim, pé mole ali contra o Fluminense. O Fluminense tem objetivos, né? O Fluminense tem a Sul-Americana, competição que ele pode ganhar, que ele tem condições de ganhar pelo elenco que tem. O brasileiro, o Fluminense, não briga por título, mas pode ali brigar por vagas diretas na Libertadores. E na Copa do Brasil, o Fluminense tem também totais condições, né, de fazer uma boa campanha. Até vou ver aqui também, tá? Porque na Copa do... Aqui, ó, e o Fluminense vai pegar o Inter, hein, pessoal? Olha que interessante. Olha que confronto interessante, porque já teve esse jogo do brasileiro aqui, e eles já estão com uma rivalidade, assim, uma meia rivalidade ali, que veio daquela semifinal, né, quando o Fluminense elimina o Inter e vai à final contra o Boca no Maracanã, então ficou uma rusgazinha ali entre os clubes, né, então vai ser bem, bem legal essa como é que se diz? Esses confrontos aí. Mas então o brasileiro é isso, né, pessoal? Todo mundo do futebol carioca tá fazendo o que se espera. Também tivemos o Palmeiras do Dr. Vair perdendo para o Cruzeiro por 2-1 em BH. O Cruzeiro tá muito bem nesse brasileiro. O Jardim organizou muito bem o time. Então não é nenhuma surpresa também, né, pessoal? E o Coringão, né? E o Coringão do Carlão, deixa eu ver aqui. Pessoal, tá... Cadê? Engraçado. Empatou em 0-0 com o Vitória, né? Resultado péssimo também, né? Com isso, o Corinthians está em 11º ali, também bem meio de tabela. Mas é isso, né, pessoal? Não dá para... Diante da turbulência que está no Corinthians, não dá para esperar muito isso, não. Então, assim, as equipes que nós acompanhamos aqui, elas estão mais ou menos dentro ali do que nós esperávamos, né? Pessoal, vou quebrar aqui, tá?
para terminar esse vídeo, né? Vamos lá.